Me pediram para cobrir o plantão noturno. A enfermeira da escala oficial tinha passado mal no fim da tarde, e como eu estava de folga, mas morava a apenas algumas quadras do hospital, ligaram perguntando se eu poderia ir. Não era a primeira vez que isso acontecia, e como o turno da noite pagava um adicional a mais, eu aceitei. Eram quase 7 da noite quando cheguei. O hospital estava mais silencioso do que de costume. O que é curioso, porque aquele prédio nunca sossega por completo. Sempre tem alguém gritando no pronto-socorro, algum paciente reclamando de dor, algum acompanhante impaciente. Mas naquela noite, os corredores estavam limpos, frios e estranhamente silenciosos, como se o ar estivesse pesado. A enfermaria que me designaram era no 3º andar, setor antigo, onde hoje ficam os pacientes em observação prolongada. A maioria idosos, com poucas visitas e quadros clínicos estáveis. Peguei meu crachá, o jaleco e subi. Na recepção, só uma auxiliar de enfermagem mais velha, calada, que apenas apontou com o queixo para o fundo do corredor. Disse que o outro profissional da noite já estava no posto e que eu poderia dividir o setor com ele. Fui andando até lá, tentando lembrar o nome da pessoa que deveria estar no turno comigo, mas ninguém tinha comentado isso durante a ligação. Foi quando vi a mulher de uniforme branco, cabelo preso em coque e sapato baixo, organizando as fichas sobre o balcão. Ela parecia extremamente concentrada. Cumprimentei de forma automática. "Boa noite." Ela respondeu com um aceno leve e um boa noite abafado. Não me olhou. Continuou separando fichas como se estivesse num ritmo automático. Tentei puxar papo, perguntar se estava tudo tranquilo por ali, mas ela apenas disse que os pacientes estavam medicados e que eu poderia fazer a ronda nos quartos 307 e 309, porque tinham sido os últimos a receber pacientes. Fiz o que ela disse. Peguei uma prancheta e segui pelo corredor. Os quartos estavam em silêncio, apenas o som constante dos monitores cardíacos e o chiado ocasional do oxigênio preenchiam o ar. Fiquei no 309 por mais tempo, porque o idoso ali parecia inquieto, mexendo as pernas e murmurando algo. Ajustei o lençol, verifiquei a medicação e quando fui sair, ele segurou meu braço. A voz veio fraca. Ela voltou? Fiquei parado, sem saber ao certo se ele estava delirando ou se referia a alguém em específico. A enfermeira, de cabelo preso, ela morreu, murmurou, com os olhos fixos na porta. É nesse ponto que eu te peço, se você está assistindo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que curte uma boa história. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a continuar chegando para mais pessoas. Fechei a porta devagar, achando que ele estivesse apenas confuso. Voltei ao posto de enfermagem e, para minha surpresa, a mulher não estava mais lá. As fichas ainda estavam em ordem sobre o balcão, mas o ambiente estava vazio. Achei que ela tivesse ido fazer alguma verificação em outro setor, então continuei minha ronda, agora no quarto 307. Quando terminei ali, voltei ao posto e a mulher continuava sumida. Sentei um pouco, revisei as medicações e decidi procurar por ela. Caminhei até a sala dos técnicos, depois conferi o expurgo e até olhei no elevador de serviço. Nada. Resolvi descer até a recepção do andar para perguntar à auxiliar se tinha visto minha colega. A resposta dela me deixou imóvel por uns bons segundos. "Você está sozinho aí em cima, querido. Não tem ninguém escalado contigo hoje. A outra técnica passou mal de manhã e não conseguiram chamar mais ninguém." Travei. "Mas tem uma mulher lá. Uniforme branco, coque preso. Estava separando fichas quando cheguei." A auxiliar franziu a testa. Fez um silêncio desconfortável e depois se aproximou um pouco mais. A voz veio baixa, como quem não quer ser ouvida. "Você está falando da moça que morreu ali em 2003? Fiquei olhando para ela, esperando uma risada ou alguma explicação. Mas ela continuou séria. "Aconteceu numa troca de plantão. Dizem que ela ficou sozinha com 2 pacientes e um deles teve uma parada. O desfibrilador não estava carregando.
Ela tentou reanimar com as próprias mãos, mas acabou escorregando, bateu a cabeça e morreu na hora. Desde então, tem gente que diz ver ela separando fichas, cuidando de quarto específico. Geralmente 309. Fiz que não com a cabeça. Voltei para o terceiro andar, entrei de novo no 309. O idoso dormia e sobre a mesa de apoio, ao lado da cama, uma ficha de papel com uma letra bem redonda, escrita à mão, com data do plantão de 2003. Peguei a ficha com certo receio, mas também com uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo. O papel estava levemente amarelado, como se tivesse envelhecido ali dentro. Não era do tipo impresso pelos sistemas atuais do hospital. Era escrita à mão, com um cuidado quase metódico. No canto superior direito, lia-se a data, 07 de outubro de 2003. O nome do paciente era o mesmo do idoso que estava agora no leito 309. Isso me fez travar por um momento. Era a mesma pessoa. Mesma idade descrita, mesmas condições clínicas. Aquilo não fazia o menor sentido. Voltei ao posto e conferi no computador a ficha atual daquele paciente. Era isso mesmo. Ele tinha sido internado 2 semanas antes com quadro de insuficiência respiratória leve, já com 89 anos. Mas no papel da ficha antiga, a idade era a mesma e o diagnóstico igual, como se fosse uma repetição de algo que já tinha acontecido. Senti um frio passar pela espinha. Fiquei sentado, imóvel, encarando o monitor, tentando processar. Foi quando ouvi passos firmes de alguém andando pelo corredor do fundo, vindos da ala que costumava ser usada para isolamento. Hoje, aquela parte só era usada em casos muito específicos. Olhei no relógio. Passava das 2 da manhã. Não havia nenhum motivo para alguém estar andando ali. Levantei devagar, peguei minha lanterna e caminhei em direção ao som. O eco dos meus próprios passos me incomodava. Quando cheguei perto da divisória de vidro que separava o corredor principal da antiga ala de isolamento, vi a porta semi-aberta. Empurrei com cuidado. A luz do sensor acendeu automaticamente, iluminando o corredor vazio. Vazio, até certo ponto. No fim do corredor, de costas, alguém organizava uma bandeja sobre o carrinho de medicações. Era ela, a mesma enfermeira. Mesmo coque, mesmo uniforme, mesmo andar silencioso. Oi, chamei quase num sussurro. Ela parou de mexer no que estava fazendo. Ficou imóvel. Você está me ouvindo? Ela virou apenas o rosto de forma lenta, sem pressa, e por um instante pude ver. Não era uma aparência fantasmagórica, não era algo do além. Era só uma mulher, comum, rosto pálido, cansado e uma expressão serena. Ela parecia exausta e triste. Ela me encarou por poucos segundos. Depois virou o rosto de volta para a bandeja. Quando dei mais um passo à frente, a luz do sensor apagou por completo. Escuridão. Não vi mais nada. Tentei reacender a luz com o movimento dos braços, mas nada funcionava. Voltei rápido ao posto, onde as luzes estavam acesas normalmente. Tudo ali parecia em ordem, como se nada tivesse acontecido. Peguei meu celular e liguei para o supervisor do plantão. Inventei que não estava me sentindo bem e pedi para sair mais cedo. Ele autorizou. Antes de sair, passei pela recepção. A auxiliar ainda estava ali, tomando café numa caneca plástica. Ele perguntou de novo? Ela disse, sem me olhar. O senhor do 309? Perguntei. Ela apenas assentiu. Suspirei, sentindo uma mistura de medo e compaixão. Ele perguntou, mas acho que ela nunca foi embora daqui, né? A mulher deu de ombros. Depois falou algo que me perseguiu por dias. Tem gente que não sabe que morreu. E tem gente que, mesmo sabendo, continua trabalhando. Fui embora naquela madrugada sem dizer mais nada. No dia seguinte, pedi transferência de setor. Nunca mais voltei àquele terceiro andar. Mas até hoje, toda vez que escuto uma ficha sendo batida no balcão ou vejo uma sombra branca passando pelo corredor de longe, me pergunto se ela ainda está por ali, cuidando dos pacientes, tentando terminar um plantão que nunca chegou ao fim.
Os dias seguintes foram difíceis. Mesmo tendo sido transferido de setor, eu não conseguia desligar daquilo. Tudo o que aconteceu naquela madrugada parecia tão real, tão físico, que era como se meu corpo ainda estivesse lá, preso no terceiro andar, no posto de enfermagem, esperando ela voltar com outra ficha. Fiquei dias sem dormir direito. Evitava passar pelo elevador que levava àquele setor e evitava até conversar com os colegas que ainda plantavam à noite. Tinha medo de parecer louco se contasse o que vi, mas por dentro eu sabia. Aquilo não foi invenção da minha cabeça. Uma semana depois, um enfermeiro do turno noturno, conhecido por ser muito cético, apareceu no refeitório do hospital visivelmente abalado. Ele não falou com ninguém. Comeu em silêncio e saiu antes de terminar. Mais tarde, fiquei sabendo que ele tinha pedido demissão. Segundo boatos, foi porque viu alguém no posto de enfermagem separando fichas antigas, mas quando foi perguntar quem era, a tal pessoa simplesmente desapareceu entre os corredores sem deixar rastro. Comecei a prestar atenção nos sussurros que antes eu ignorava. Histórias parecidas, todas discretas, espalhadas entre os profissionais mais antigos. Algumas falavam de passos ouvidos perto do quarto 309, outras de pacientes que perguntavam por uma enfermeira antiga, sempre com o mesmo coque e o mesmo uniforme branco, sem saber que ninguém com aquela descrição estava na escala há anos. Resolvi então fazer o que nunca tinha coragem de fazer: voltar ao andar durante o dia. Aproveitei um intervalo do almoço e subi pelas escadas. Sabia que de dia o movimento era maior, e isso me daria uma falsa sensação de segurança. Chegando lá, tudo parecia normal. Enfermeiros circulando, luzes acesas, pacientes em repouso. Passei pelo posto de enfermagem. Era outro plantonista, mais novo, distraído com o computador. Fingi estar procurando uma ficha antiga e me aproximei da gaveta onde costumávamos guardar os documentos mais velhos, mesmo sabendo que tudo agora era digitalizado. Foi quando encontrei, no fundo da última gaveta, uma pasta rígida. Dentro, uma única folha plastificada com a ficha de falecimento de uma profissional da enfermagem. Data: outubro de 2003. Causa da morte: traumatismo craniano. Ocorrência dentro do hospital. Setor 3B, o mesmo onde eu tinha feito o plantão noturno. Foto 3A4 no canto da folha. Era ela, sem dúvida. Fiquei olhando a ficha por alguns segundos, como se aquilo me prendesse ali. E por um instante, não sei explicar como ou porquê, senti um leve toque no meu ombro. Virei imediatamente, mas não havia ninguém. Só o som do soro pingando no quarto ao lado. Guardei a ficha de volta, fechei a gaveta e saí dali sem olhar para trás. Aquilo bastava para mim. Desde então, evitei ao máximo qualquer envolvimento com o setor. Mas as perguntas começaram a se acumular. Por que aquela presença permanecia ali? O que ela esperava? Por que certas pessoas, como eu, o idoso do 309 e alguns outros, eram capazes de vê-la ou sentir sua presença? E mais importante, o que fazer com esse tipo de verdade quando ninguém está pronto para ouvi-la? Às vezes penso que a resposta está justamente naquele detalhe que me escapou: o paciente do 309. O que ele quis dizer com ela voltou? E por que ele parecia tão certo disso? Será que era o mesmo idoso de 2003, reencaminhado ali por ironia do destino? Ou será que, de alguma forma, aquele quarto carrega as marcas de algo que nunca foi encerrado corretamente? Há quem diga que hospitais guardam mais do que vidas e mortes, guardam histórias interrompidas, plantões que nunca terminaram, promessas feitas à beira da morte, e presenças que, por mais que tentem seguir em frente, continuam voltando. Hoje, tantos anos depois, sigo trabalhando na área da saúde, mas longe daquele hospital. Mesmo assim, de vez em quando, recebo mensagens de ex-colegas comentando sobre o terceiro andar. A maioria não fala abertamente. São insinuações, pequenas frases soltas durante conversas casuais.
mas que carregam o mesmo peso. Aquele setor nunca voltou a ser o mesmo. A ala foi parcialmente desativada. Dizem que é por economia, reestruturação da rede hospitalar. Mas quem passou noites ali sabe que tem algo naquele lugar que nunca se ajeitou. É como se o tempo não andasse direito ali dentro. Como se algo tivesse parado em 2003. E todo mundo que entra, mesmo sem saber, sente isso. Até hoje, quando fecho os olhos e penso no som daquelas fichas sendo manuseadas sobre o balcão, ainda consigo ver a figura dela, com o rosto tranquilo, cumprindo uma rotina que ninguém mais pediu para ser cumprida. Uma profissional que jamais abandonou o plantão, nem mesmo depois da morte. E talvez ela só esteja esperando que alguém finalmente diga que o turno dela acabou, que pode descansar, que o plantão terminou. Mas enquanto isso não acontece, ela segue lá, em silêncio, trabalhando e cuidando. Se essa história mexeu com você, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também gosta de histórias assim. Obrigado por ouvir até o fim e cuidado na próxima vez que passar por um hospital de madrugada. Algumas luzes acesas não são de agora. Eu nunca imaginei que uma simples internação pudesse se transformar em algo tão estranho e perturbador. Trabalho como enfermeira há anos e já vi de tudo. Mas essa noite ficou gravada na minha mente de um jeito que eu não consigo esquecer. Era um plantão comum, um corredor do hospital vazio, as luzes amarelas dando um ar pesado no ambiente e eu cuidando das crianças no setor pediátrico. Entre elas, uma garotinha de uns 6 anos, internada sozinha em um quarto no final do corredor. Ela tinha chegado há poucos dias, diagnosticada com uma infecção forte, mas nada que parecesse grave demais. O quarto era simples, uma cama pequena, um armário com poucos brinquedos e uma janela pela qual entrava uma luz fraca da rua. O que me chamou a atenção desde o começo foi que, mesmo sozinha, ela nunca parecia se sentir solitária. Sempre sorria, falava baixinho com alguém que ninguém via. Eu achava que era só a imaginação de uma criança tentando lidar com o medo do hospital. Naquela noite, enquanto fazia a ronda, percebi que a luz do quarto dela ainda estava acesa. Fui até lá para verificar se estava tudo bem, afinal, já era tarde e as outras crianças já dormiam. Quando entrei, ela estava sentada no chão, concentrada em um desenho que tinha feito em um pedaço de papel. Aproximei-me devagar, observando o traço firme, apesar da pouca idade. O desenho mostrava uma figura, uma pessoa, com um sorriso grande e braços abertos, de pé no meio do quarto. Perguntei quem era. E ela me respondeu que era o amigo dela, que ficava ali com ela todas as noites para não deixá-la com medo. Não dei muita importância e coloquei o desenho no armário para guardar mais tarde. Voltei ao corredor, mas a imagem daquele desenho ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia que ela estava internada sozinha. Ninguém mais naquele quarto além dela e de mim, que só aparecia para checar o soro e dar remédios. Se você está gostando da história até aqui, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos para que eles também conheçam esse relato estranho que eu vivi. Na madrugada, recebi o chamado da emergência. A menina havia acordado assustada, dizendo que alguém estava no quarto com ela. Corri para lá o mais rápido que pude. Ao chegar, encontrei o quarto completamente vazio, exceto pela pequena, que tremia na cama. Perguntei se tinha visto alguém e ela apontou para o canto, dizendo que o amigo estava ali, parado, observando. Fiquei em silêncio, tentando não demonstrar o quanto aquilo me incomodava. Reforcei que ali só estava ela e a enfermeira, e que ninguém mais podia entrar naquele horário. Mesmo assim, ela insistiu que ele estava lá, que era o mesmo do desenho que fizera. Fui até o papel no armário para mostrar a ela.
Ao olhar o desenho, percebi algo que não tinha notado antes. A figura desenhada tinha detalhes, como uma cicatriz no rosto e uma marca no braço. Coisas que a menina não poderia saber. Perguntei de onde ela tinha aprendido aquilo, e ela apenas sorriu, dizendo que o amigo tinha contado. Passei a vigiar o quarto mais de perto e durante aquela noite, em meio ao silêncio pesado do hospital, ouvi barulhos de passos leves e até o ranger de uma porta que ninguém havia aberto. Não havia explicação lógica para o que acontecia ali, e confesso que senti um calafrio difícil de ignorar. No dia seguinte, decidi conversar com a equipe para saber se alguém tinha passado pelo quarto durante a madrugada, algum médico, outro enfermeiro ou até algum familiar autorizado. Todos disseram que o corredor ficou vazio, que as portas estavam trancadas e que o sistema de câmeras não registrou ninguém entrando ou saindo daquele quarto. Isso só aumentou a minha inquietação. Como aquilo podia estar acontecendo? A menina, no entanto, parecia mais tranquila durante o dia. Ela não parava de falar do amigo que a acompanhava, dizendo que ele era legal e que a ajudava a não sentir dor. Tentei ignorar. Achei que fosse uma forma dela lidar com a internação, mas algo em seu olhar era diferente, como se ela realmente acreditasse naquela presença. Certa tarde, enquanto limpava o quarto, notei algo estranho. O desenho da menina estava agora pregado na parede, em um lugar onde eu não me lembrava de tê-lo colocado. Olhei em volta, procurando algum sinal de que alguém poderia ter mexido no quarto. Mas tudo parecia intacto. A única coisa diferente era o papel ali, agora fixado na parede, quase como um aviso. Naquela mesma noite, o hospital estava especialmente silencioso. Os corredores vazios, as luzes mais fracas, e eu senti uma tensão crescente no ar. Quando cheguei ao quarto dela, percebi que a cama estava desarrumada, como se a menina tivesse se mexido muito durante o sono. Perguntei se ela tinha dormido bem, e ela respondeu que sim, que o amigo tinha ficado ao lado dela o tempo todo. Foi então que ouvi, do lado de fora do quarto, um leve arrastar de algo no chão. Um som quase imperceptível, mas que fez meu coração acelerar. Me aproximei devagar da porta, e quando ia olhar pelo visor, ela se abriu sozinha. Não havia ninguém no corredor, apenas o silêncio frio do hospital àquela hora. Voltei para dentro, tentando controlar a respiração. Sentei-me ao lado da menina, tentando parecer calma para não assustá-la. Ela sorriu e disse: "Ele está aqui, não se preocupe." Eu não sabia o que pensar. Será que tudo aquilo era fruto da imaginação dela? Ou havia algo que eu não conseguia explicar? No fundo, uma parte minha queria acreditar que era só uma criança tentando superar o medo, mas outra parte sabia que, por mais racional que eu fosse, aquela noite não era comum. Decidi não contar nada para os médicos, pois sabia que poderiam pensar que eu estava exagerando ou até duvidar da minha sanidade. Ainda assim, continuei observando. A menina não pediu alta. Parecia estar mais apegada ao hospital do que o normal. E o desenho, aquele desenho da figura no quarto, continuava pregado na parede, como se fosse uma marca deixada ali para que ninguém esquecesse daquela presença silenciosa. Algumas noites depois, enquanto fazia a última ronda, percebi algo diferente no quarto da menina. A luz, que costumava estar apagada, estava acesa, mas com uma tonalidade mais fraca, como se uma lâmpada estivesse prestes a queimar. Quando entrei, a menina estava sentada na cama, olhando fixamente para a parede onde o desenho estava pregado. Perguntei o que ela estava vendo, e ela apontou para a sombra que a luz fraca projetava no canto do quarto. Uma sombra alongada que parecia acompanhar a forma desenhada. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só um jogo de luz e sombra, mas o silêncio naquele quarto parecia mais denso, mais pesado do que o normal. De repente, a menina falou algo que me congelou. Ele quer que eu desenhe outra pessoa, mas eu não sei quem. Fiquei calada, sem saber como responder. Tentei desviar o assunto, mudar o foco para algo mais leve, mas a expressão dela estava séria.
como se algo importante estivesse acontecendo ali. Naquela mesma noite, recebi a ligação do médico dizendo que a condição da menina melhorara e que a alta poderia ser liberada em breve. Enquanto ele falava, meu olhar não conseguia desgrudar do quarto ao fundo do corredor, onde aquela luz insistia em ficar acesa, mesmo sem ninguém dentro. Por fim, na última noite de plantão dela, decidi ficar um pouco mais no corredor, fora do quarto, observando. Foi quando ouvi passos, mas dessa vez não eram leves nem rápidos. Eram lentos, arrastados, como alguém que hesitava ao andar. Olhei pela porta entreaberta e não vi ninguém. O corredor estava vazio, assim como o hospital. Na manhã seguinte, a menina foi liberada e, antes de sair, entregou-me um novo desenho. Era uma figura diferente, dessa vez um pouco mais detalhada, com olhos que pareciam seguir você onde quer que olhasse. Perguntei quem era e ela respondeu com um sorriso triste. Ele veio dizer que eu posso ir, mas que ele vai ficar aqui. Fiquei com aquele desenho guardado comigo. Por muito tempo olhei para ele, tentando encontrar alguma explicação racional. Talvez fosse a solidão do hospital, a imaginação de uma criança. Ou talvez, só talvez, existisse algo naquele quarto que eu não estava pronta para entender. Depois que a menina foi embora, o quarto voltou a ficar vazio e silencioso, como qualquer outro no hospital. As luzes agora apagadas, os corredores retomaram sua rotina normal e ninguém mais falou daquela presença ou daquele desenho. Eu continuei meu trabalho, mas sempre que passava por aquele quarto no final do corredor, sentia um arrepio discreto, uma sensação de que algo ali ficou marcado para sempre. Às vezes, no silêncio da noite, penso naquela menina, naquele desenho e naquele amigo que ninguém mais viu. E me pergunto quantas histórias assim acontecem, escondidas dentro desses muros que guardam tanto sofrimento e esperança. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim, você ajuda a manter vivo esse espaço onde contamos relatos reais, cheios de mistério e suspense, para que ninguém se sinta sozinho diante do desconhecido. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.